Boa tarde, boa noite, bom dia, internautas. Estamos aqui em mais uma live, um programa da Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho. Esta série de lives faz parte das comemorações pelo 29º aniversário da Lei de Cotas. Nós decidimos realizar 29 lives em comemoração aos 29 anos da Lei de Cotas. Porém, hoje estamos no 30º programa. Nós resolvemos gravar mais 30 programas, para participar dessa maneira, de uma maneira mais significativa, o ano que vem, dos 30 anos de aniversário da Lei de Cotas e dos 40 anos do aniversário do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. E também pelo fato de que no ano que vem estaremos lançando um livro com todas as entrevistas que estamos fazendo, um livro que será, tenho certeza, um marco histórico de publicações em relação às pessoas com deficiência no Brasil, face às interessantíssimas pessoas com deficiência que temos entrevistado. Nós fizemos uma opção de entrevistar pessoas, boa parte, acho que mais de metade das pessoas entrevistadas são pessoas bem jovens, que estão iniciando agora a sua vida de militância, de ativismo, em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, em defesa dos nossos direitos. Mas hoje estamos aqui com uma grande mulher, com uma grande figura do movimento de pessoas com deficiência, que é Isabel Maior. Boa tarde, Isabel. Eu gostaria, por gentileza, que você se apresentasse rapidamente e fizesse uma autodescrição de você. Olá, Tuca Munhoz, muito obrigada por esse convite, seu e de todos que organizam essa série de entrevistas e celebrativas, né, da nossa lei de cotas. Boa tarde ao intérprete Luan Mota, que nos acompanha nesse momento, e a todos que estarão conosco em alguma manhã, tarde ou noite, que possam ver essa informação. Eu sou uma mulher já com 66 anos de idade, cabelo castanho, começando a ficar grisalho, curto, sou morena, nesse momento estou usando uma blusa rosa clara, um pequeno colar de pérolas azuladas, e ao fundo é uma parede bastante, uma cor que fica entre o gelo e o branco, neutra, né? Para que o foco esteja mais sobre o que nós vamos conversar. E não poderia faltar um batonzinho. Afinal de contas, eu estou em casa, não estou usando máscara, e está na hora de usar o batom. É isso. Obrigado, Isabel. Luan, gostaria que você se apresentasse também, fizesse a sua autodescrição. Bom, meu nome é Luan, eu sou um homem de pele morena, uso barba escura, cabelo escuro também, os olhos escuros. Estou utilizando uma camisa polo cinza e utilizando também uma pulseira colorida. E atrás de mim tem uma parede branca. Obrigado, Luan. Eu sou Tuca Munhoz, tenho 63 anos, tenho barba, bigode, cabelo grisalho, sou precoce em relação a Isabel, né? Já tenho tudo grisalho. Estou usando uma camisa azul escura, uso fone de ouvido branco, atrás de mim uma parede bege, eu uso pequenos brincos de argola, tenho olhos azuis. Isabel, é uma grande honra entrevistar você, fico muito feliz nesse nosso 30º e último programa, tê-la como a nossa convidada, a nossa entrevistada. E, enfim, a gente não conversou muito sobre o que conversaríamos, né? Eu vou procurar explorar a sua experiência nessa área e a sua vivência pessoal também. Eu quero até comentar com você uma coisa, não sei se tive a oportunidade de comentar já, mas você se lembra quando o Lula ganhou as eleições, você já estava no governo e foi convidada, estava no governo anterior e foi convidada a continuar no governo, né, à frente da época coordenadoria da pessoa com deficiência. E você sabe, se lembra disso, que eu fiz campanha para outra pessoa, né? Fiz campanha para outra pessoa. E também o nosso saudoso
Chuchu Veludo, que era um cara aguerrido, né? Que também era um petista, né? Então ele ficou indignado com a sua continuidade no governo e tal, e eu era, à época, muito próximo a ele, né? No setorial do PT. E, enfim, mas você continua no governo e bola para frente. E aí, um dia, passado algum tempo, nós nos encontramos em algum lugar, não sei se foi em Brasília mesmo e tal, e tivemos a oportunidade de falar, e eu fiquei assim muito positivamente surpreso da maneira com que você me tratou, de uma maneira muito gentil, muito amigável e tal, quando eu estava até esperando um pouquinho de uma coisa, esse cara aí quis me derrubar e não sei o quê. E eu fiquei muito feliz com isso, Isabel, e felizmente isso até hoje mantém a nossa ótima relação. Então, quero aqui em público te agradecer e deixar aqui para os nossos internautas o quão você é cordial e tem esse espírito público, enfim, que não guarda tipo de ressentimento, nem vê as coisas como aconteceu entre nós por esse viés, mas, enfim, e talvez guardar algum ressentimento e tal, mas você, como eu disse logo no começo, você foi grande, é uma grande mulher. E, novamente, te agradeço aqui pela sua presença. Obrigada, Tuca. Eu acho que, como todos os outros chefes que tivemos na Secretaria de Direitos Humanos durante aquele período em que eu estive, tanto no governo Fernando Henrique Cardoso como no governo do presidente Lula, nos 2 mandatos, todos tiveram sempre o cuidado de dizer que nós que lutamos pelos direitos de minorias, lutamos pelos direitos humanos em geral, temos que ter uma visão suprapartidária, e não são questões de partido que devem de fazer com que as pessoas que, de fato, se preocupam com os direitos, se preocupam com a igualdade de oportunidades, se degladeiem, né, e se transforme tudo numa briga. Eu, como nunca fui filiada a nenhum partido político em nenhum momento da minha vida, e se você quiser saber, na verdade, eu não comecei em cargo público, não foi no governo Fernando Henrique Cardoso, foi no governo militar, que quando eu fiz o meu primeiro concurso público federal, ainda era o general Figueiredo, o presidente desse país. Então, eu passei por diversos governos e tive a oportunidade de coordenar unidades de saúde, coordenar áreas da Secretaria Estadual aqui no Rio, a convite, porque eu era médica federal, e também na universidade, como professora da Faculdade de Medicina, chefe de serviço do Hospital Universitário, foram diversos, né? Você pode ver, desde o primeiro concurso federal que eu entrei foi em 1982. Então, de 82 até eu me aposentar em 2011 e depois na universidade em 2014, nós passamos por muitos, né? E tivemos a oportunidade de colaborar com alguns de uma maneira, de outra maneira como outros, mas só para completar essa história que você começou, daquele período da transição entre o governo Fernando Henrique Cardoso, que eu fui, na verdade, para a CODE, para a transição de governo, sabendo que saí do Ministério da Saúde a convite das pessoas que estavam na Secretaria de Direitos Humanos, na expectativa de manter uma área da política da pessoa com deficiência, que é essa coordenadoria, que nós conhecemos com a sigla CORDE, de 1986, e depois foi reformulada na Lei 7853 de 89, na verdade, vinha perdendo status, vinha perdendo espaço político. E a ideia é que não acabasse, pelo contrário, que se mantivesse. E foi com esse espírito, que eu diria um espírito republicano, que nós estávamos lá. Abri mão de um cargo no Ministério da Saúde para tentar fazer o meu trabalho na COR. E também digamos assim, a grande proposta naquela ocasião era o decreto da acessibilidade, que nós ainda não tínhamos regulamentado as leis de acessibilidade, que, embora sendo do ano 2000, já estávamos no final de 2002, mas não haviam sido regulamentados. Então, esse foi o meu, digamos assim, a minha contribuição, e eu sabia que ela poderia ser pequena, e não era essa a minha maior preocupação no momento. Mas eu te digo com toda a tranquilidade que eu imaginava que Humberto Lippo
era uma pessoa do setorial do Partido dos Trabalhadores. Eu pensei que era ele, conversei muito com ele no final do ano de 2002, depois do presidente Lula haver ganho as eleições, já dizendo a ele as questões que iriam ficar para serem tocadas. E a minha surpresa foi ter sido convidada pelo ministro Nilmário Miranda, um verdadeiro democrata, quem criou a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, né? Um homem do Partido dos Trabalhadores, e ele me convidou com apoio do CONAD, isso eu tenho que ressaltar, com apoio do Ministério Público, e foi por isso que eu fiquei. E depois fui convidada pelo Dr. Mário Mamed e pelo Dr. Paulo Vanucci, que foi com quem nós completamos o mandato do presidente Lula. É isso. Sim. Essa foi a minha história. É interessante. Eu também achava, Isabel, que seria o Humberto Lippo também, né? Enfim, ele estava bastante prestigiado à época e tal. Mas eu estou vendo assim que a gente tem muito assunto aqui para conversar, muita coisa. Mas eu gostaria, se você me permite, de abordar algumas questões que não são, quero crer, tão corriqueiras nas suas falas, né? E quero me recordar novamente de mais uma coisa que nós conversamos há bastante tempo atrás, que você citou e tal, que você falava que a questão da deficiência é a diversidade da diversidade, né? E eu entrevistei hoje, inclusive, um outro rapaz muito interessante, jovem, desses aí que estão iniciando um pouco a militância que nós já iniciamos há décadas, né? E Rafael Ferraz, uma gratíssima surpresa, um rapaz maravilhoso. E aí eu sempre pergunto para as pessoas sobre a sua vivência com a deficiência. E ele é um rapaz que tem tetraplegia, tem 37 anos, se eu não me engano, 35, e sofreu um acidente há 9 anos, né? Então, ele tem uma experiência, uma vivência da deficiência completamente diferente da minha, por exemplo, que tenho 63 anos e tenho deficiência há 62. Eu tenho sequela de poliomielite, né? E aí eu queria te perguntar, Isabel, falando um pouco dessa diversidade na diversidade, um pouco da sua experiência enquanto uma pessoa com deficiência, como é que foi essa sua, digamos, transição de uma pessoa sem deficiência para uma pessoa com deficiência, e como é que você se viu, então, como uma pessoa com deficiência? Eu acho que as nossas histórias, embora ambos tenhamos deficiência física, né, temos histórias diferentes no sentido de que a deficiência e eu nos encontramos quando eu tinha 22 anos de idade, e, portanto, já estava no 4º ano da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e não tinha, assim, uma convivência grande com pessoas com deficiência nessa época. Já tinha tido no passado, como criança, depois eu conto essa história, mas não ali, porque, inclusive, o curso de medicina é um curso que eu tinha colegas, por incrível que pareça, na minha turma havia 2 colegas com sequelas físicas pequenas, que seriam classificadas hoje como deficiências leve ou moderada, né? E, de repente, eu me vi com uma suspeita de um tumor medular cervical, e nessa cirurgia, que não foi em nada bem sucedida, nós poderíamos até classificar como um erro médico, eu acabei ficando tetraplégica, e como era uma suspeita de tumor, passei por um tratamento também com radioterapia, que agravou mais ainda a sequela, que a radioterapia feita sobre a medula, sem os cuidados que não se conheciam, eu estou falando sobre o ano de 1976, portanto, é antes do próprio Ano Internacional da Pessoa Deficiente, né? É lá naquele período em que o Brasil não tinha nenhuma legislação a respeito de pessoas com deficiência, salvo algumas regras da educação especial e também na Legião Brasileira de Assistência, que não era a política pública de assistência social, mas algo paralelo, né? E, digamos, que é o primeiro damismo que acontecia. Então, é uma vivência diferente. Mas eu tive a oportunidade,
e eu diria que foi um momento muito feliz dentro de toda a tristeza que é você, de repente, se ver numa situação de desconhecimento do seu futuro, em que as suas possibilidades precisam de uma nova interpretação. Eu sempre digo que os sonhos devem permanecer, e eu acho que são os sonhos que me levaram adiante. Mas, sem dúvida alguma, durante um período, eu passei por um choque muito grande. Tanto meu pai como minha mãe estavam doentes e internados em hospitais diferentes, e, de repente, eu era a terceira pessoa da família internada também, sem o pai e sem a mãe, nesse momento de um grande sofrimento, né? De uma perda muito grande, de uma dificuldade muito grande de entender o que aconteceria comigo dali por diante. Nós Mas, passamos por por uma sorte, situação de luto, não, Isabel? muito grande mesmo. Até, eu diria, até de um luto maior ainda, porque minha mãe estava com câncer e faleceu ainda no período em que poucos meses depois, né? E você não ter a sua mãe a seu lado num momento como esse, e a minha ligação era muito forte com a minha mãe, com meu pai também, mas maior ainda com a minha mãe, então foi uma coisa muito difícil. Eu só tenho um irmão, que é 4 anos mais jovem do que eu, né? Hoje não tão jovem mais, mas naquela ocasião era um garoto de 18 anos de idade, e que esse sim acabou ficando sozinho em casa, porque não tinha. Mas, por sorte, o restante da família pôde dar o apoio, os meus colegas deram o apoio, e, diferente da história triste de muitas pessoas, o meu namorado, que era um colega de turma da Faculdade de Medicina, me deu total apoio, e a família dele também, e os amigos próximos a ele. Então, com isso, nós pudemos enfrentar uma situação que parecia sem futuro, né, para todos nós. E eu, como era uma lesão incompleta, depois de alguns meses internada no centro de reabilitação, eu passei novamente a poder caminhar, com dificuldade inicial bastante grande, com muito medo, com muito receio, porque não era previsível. Pelo contrário, eu passei por uma situação em que não era previsível a sobrevivência, depois não era previsível a minha recuperação, nem parcial, muito menos ser capaz de voltar a caminhar. E foi isso que aconteceu. Durante 21 anos, eu usei uma bengala de mão, daquela típica da pessoa idosa, aquela que os idosos não gostam, que aparecem nos símbolos, né? Aquela de madeira. E depois usei também, dependendo do ambiente se eu tinha que caminhar muito, se o ambiente era acidentado, aí eu usava uma bengala canadense que dava um pouco mais de firmeza. Até que, infelizmente, tive uma queda em 1997, e nessa queda eu já vinha sentindo uma piora do quadro. Foi uma complicação tardia da radiação, então foi mais uma complicação do tratamento e não da própria situação da deficiência, né? E aí eu passei a usar a cadeira de rodas, e é o que eu uso. Vocês não estão vendo no momento, mas eu uso uma cadeira de rodas, que é o modelo mais simples. Eu não sou muito tecnológica, não, né? Eu sempre brinco com o nosso grande amigo Marco Pellegrini, e o Pellegrini é o oposto, ele é aquele todo tecnológico, e eu sou aqui não é tecnológico, aqui eu Isabel, uso mais comum. nessa diversidade que nós estamos aí comentando, né, dessa grande, vamos chamar até, me atrevo a chamar dessa riqueza, dessa diversidade das diferentes deficiências, o que nos une? O que une as pessoas com deficiência? Né? No sentido de que temos uma legislação comum, uma luta comum, mas qual é vamos dizer, a força dessa união? Onde está a força dessa união? O que nos faz nos identificarmos como uma minoria? Esse é um problema que eu acho que nós temos. Na verdade, o que nos une é um fator negativo. A nossa identidade ela é feita porque nós somos discriminados, né? Nós somos associados a pessoas doentes, e a doença
em determinado momento significa que não houve a cura, então, até mesmo dentro da área da saúde, nós somos considerados aqueles que não se conseguiu o melhor resultado possível, e isso faz com que muitos profissionais acabem não entrando por esse campo, que é o campo da reabilitação. O insucesso. É o insucesso, exatamente. Então, o que nos une, primeiro, é não sermos discriminados. Eu acho que é exatamente isso. Mas não é uma identidade real, no meu entendimento. E nós estamos vendo isso nesse momento, no ano de 2020, em plena pandemia, nós estamos vendo uma guerra entre o movimento das pessoas com deficiência. Eu diria que, só para não ser negativa, ao mesmo tempo que você mencionou uma pessoa jovem que você entrevistou, e eu também tenho tido oportunidade de conhecer pessoas jovens com deficiência, que já dominavam esse mundo virtual muito melhor do que todos nós, os mais antigos, né? Então, foi uma grata satisfação encontrar novas lideranças que seguirão, e eu espero para melhor, mas, ao mesmo tempo, nós estamos vendo muito, eu diria que uma separação quando se trata da educação inclusiva. Não, há uma grande polêmica, né, no próprio movimento de pessoas com deficiência, em relação aos últimos acontecimentos patrocinados aí pelo governo federal, do que nós entendemos como um grande retrocesso, uma grande perda de conquistas, não, Isabel? É exatamente isso que me leva a dizer a você que nós não temos uma identidade tão marcante como deveríamos ter. Somos uma minoria, somos todos discriminados e, no entanto, não estamos sendo capazes de perceber que há situações que podem aparentemente favorecer a uns, mas em desfavorecimento de outros. E não está havendo esse diálogo necessário para que nós consigamos, de fato, sim, aí promover todas as pessoas com deficiência de acordo com aquilo que é o nosso grande pacto, que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. Essa falta de diálogo que você cita, Isabel, entendo, quero crer que você também, é histórica, né? Eu quero crer que em pouquíssimos momentos houve um diálogo intenso ou mais produtivo entre os diferentes movimentos de pessoas com deficiência. Por outro lado, também, nós tendo uma cultura de institucionalização. Você bem sabe, as diferentes deficiências eram tratadas em diferentes instituições, né? que criou, entendo, uma cultura, uma mentalidade institucional. Então, o deficiente físico é da ACD ou é da outra instituição, o surdo é ligado a outra instituição, que nunca dialogaram entre si também, né? Eu não vi assim, não, doutora. Essa não era a minha percepção, muito pelo contrário. Aqui no Rio de Janeiro, como eu te disse, claro que no período em que eu estava em tratamento, como pessoa em processo de reabilitação, a minha convivência era principalmente com pessoas com deficiência física, no centro de reabilitação da ABBR, física e múltipla também, né, de diversas idades, com muitas pessoas jovens, onde eu conheci grandes lideranças, Rosângela Berman Biller, que todos nós conhecemos, né? Perdemos, infelizmente, esse ano, dois grandes companheiros, Zé Carlos Moraes, que trouxe, entre outras coisas, um professor de medicina, mas que trouxe o tênis em cadeira de rodas para o Brasil, um grande atleta, a própria Lília Pinto Martins, psicóloga, cadeirante também, com sequela de pólio, que você sabe que fez parte desde o início, e foi quem de certa maneira, me colocou no movimento das pessoas com deficiência. Então, nós convivíamos, e, ao mesmo tempo, convivíamos também com o movimento das pessoas surdas, das pessoas cegas e aqueles que representavam as pessoas com deficiência, que na época se chamava deficiência mental, mas era deficiência intelectual. Né? Então, todos nós, no intuito de fazer com que o Brasil tivesse leis e garantias para as pessoas com deficiência, todos trabalhávamos. E o meu trabalho, posso te dizer, como gestora, na área da saúde ou na área de direitos humanos,
foi sempre pensando que deveria igualmente tratar. E houve momentos em que as pessoas me diziam, peraí, você está esquecendo de olhar para os cadeirantes? Eu falei, não, para os cadeirantes eu não vou ficar olhando, porque isso aí é natural. Já vai ser natural. Quando eu apareço em cadeira de roda, já é natural que tem que se pensar nos cadeirantes. Então, a minha preocupação tem que ser com as pessoas que ainda precisavam da língua brasileira de sinais, outros que precisavam da legislação do cão-guia, a acessibilidade da legenda, em suma, todas as outras questões. Quer dizer, a nossa preocupação depois, como militantes, como ativistas, melhor dizendo, era em relação ao grupo como um todo, e da deficiência intelectual, tentando procurar que as próprias pessoas, as autodefensorias, tanto na PAI e mais recentemente no grupo da Pestalozzi, todos pudessem trabalhar. O grupo do autismo, que sempre foi reconhecido pela CORD como parte das pessoas com deficiência, independente da lei que surgiu depois, em 2012, dando direitos, né, equiparados. Então, para mim, hoje, verificar essa discordância e essa verdadeira agressividade entre os subgrupos de pessoas com deficiência é de uma tristeza muito grande. E eu não sei se quem está patrocinando isso é somente o governo ou se também são grupos de pessoas com deficiência, que são incapazes de pensar no outro, tentando entender as dificuldades do outro. Mas eu me sinto muito à vontade para dizer que, da minha parte, sempre houve apoio à educação bilíngue, sempre houve apoio à língua brasileira de sinais, sei que da sua também. Então, nós, não foi conosco que começou isso. Agora, quem está patrocinando isso, talvez é preciso que as pessoas percebam que, lutando entre si, se degladiando e achando que ganharam alguma coisa, fazendo com que o outro perca alguma coisa, na verdade, isso não é um ganho. Isso é uma grande derrota para todos. Eu tenho, assim como você, acompanhado essas discussões, né? Acho que um pouco mais distante, eu fiquei até um pouco receoso em entrar um pouco mais nessas discussões, né? Face ao acirramento mesmo que elas chegaram. E até pensei em me manifestar em alguns momentos no sentido de estimular que as pessoas baixem a bola um pouco e que reflitam um pouco mais, mas eu, pelas últimas discussões, eu fiquei bastante pessimista com isso, Isabel. Não sei como é que você tem visto, mas eu não me animei a entrar nisso, né? Em razão de um pessimismo, achando que é melhor que passe esse momento e talvez, eu não sei como estimular um diálogo, né? Não sei, não tenho visto agora. Eu acho que o diálogo é algo que não se pode perder em momento nenhum, né? O diálogo não é o que nos move no bom sentido. Eu acho que essa é a proposta. Então, eu ainda não desisti totalmente, mas te digo que estou muito incomodada, porque não vejo. Eu acho que as lideranças, nesse momento, elas têm que surgir, elas têm que aparecer e dizer que nós não podemos continuar com essa briga, no movimento, porque alguém vai tirar proveito disso, e não serão as pessoas com deficiência. E eu não gostaria de, depois de ter lutado mais de 40 anos pelo movimento, todos, e lógico que lutei por mim também, óbvio, claro, né? Mas é óbvio que nós não queremos que as crianças que hoje vão continuar nascendo crianças com deficiência, com doenças raras, que acabam tendo impedimentos de longo prazo, e as barreiras estão aí, nem tudo foi resolvido, muito pelo contrário, nós estamos vendo as nossas políticas andando para trás. Então, isso tudo tem que ser tomado com muito cuidado. O momento político não é favorável a uma desunião. Aliás, a desunião nunca deve ser estimulada. E eu diria, Tuca, com muita tranquilidade, assim como você comentou que eu fui tranquila com você, independente de ter tido apoio ou não ter tido apoio, eu fico muito tranquila para dizer a pessoa que está hoje ocupando o cargo, que já foi ocupado por mim, né, que tive a oportunidade de ser a primeira pessoa a ser a secretária nacional. Então, dizer a Priscila Gaspar, que ela, sendo uma pessoa surda, está na hora dela dizer que as pessoas surdas não devem ficar brigando com os outros grupos, e os outros grupos, por sua vez, também suas lideranças, dizerem as mesmas coisas. Mas quem está no cargo
tem uma responsabilidade maior e não pode fugir dessa responsabilidade. Eu não estou preocupada sobre quem é o governante, nem quem é o partido que está no governo. Insisto nisso. A nossa situação de grupos que lutam por direitos humanos é suprapartidária, e é assim que tem que ser encarado. E o que nós temos que evitar a todo custo é o esfacelamento do conjunto das políticas públicas para todas as pessoas com deficiência. Eu até quero esclarecer aqui aos nossos internautas, para quem talvez as pessoas estejam estranhando, mas nós estamos nos referindo a um grande grupo de pessoas com deficiência reunidos pelo WhatsApp, né? Uma iniciativa muito positiva do secretário aqui da cidade de São Paulo, Ciro Torquato. Esse grupo se chama Articulação Nacional e teve como objetivo principal, e tem ainda, justamente a união, a troca, né? O fortalecimento do movimento de pessoas com deficiência, né? O fomento a novas lideranças, e que passamos por momentos bastante interessantes de troca e tal, mas neste momento estamos numa situação delicada, não é, Isabel? Para dizer o mínimo, uma situação delicada em que, muito em razão do decreto do governo federal para essa nova proposta, digamos assim, de educação inclusiva, se é que é inclusiva, né? E isso acabou criando uma polêmica enorme e, infelizmente, criando um cisma, né, no grupo, e, enfim, que é sobre isso que conversamos agora, um pouco se qual será o destino, qual será o desdobramento disso, se será um racha definitivo, um racha grave, né, uma separação grave, ou se a gente pode, a partir disso, né, de uma postura de lideranças, de um reconhecimento de diferentes maneiras de ver a questão, mas procurar uma união e procurar um fortalecimento que leve, sobretudo, a uma afirmação da Lei Brasileira de Inclusão, porque o que estamos discutindo hoje foge, né, completamente do que coloca, né, do grande avanço que foi a Lei Brasileira de Inclusão, a Convenção da ONU, enfim, né? E a gente não pode fugir disso, né? Nós temos a legislação, temos a Convenção da ONU, e como que a gente vai, infelizmente, andar para trás, não é? Perder direitos? É uma coisa bastante grave. Infelizmente, é uma situação que a gente tem vivido, não só no movimento de pessoas com deficiência, não é, Isabel? Mas temos vivido uma situação difícil em termos de preservação de direitos da população em geral. Exatamente. Eu acho que nós não podemos ter, de vez em quando, surge um decreto, surge uma lei, surge um projeto de lei em que ameaça conquistas históricas. E essas conquistas, como o benefício de prestação continuada, como a própria legislação de reserva de vagas no mercado de trabalho, são questões que não podem mais ser questionadas, porque elas são de uma necessidade tão perceptível para qualquer um e para todos os segmentos, né? E não é assim que nós vamos conseguir avançar. Ninguém é contra a língua brasileira de sinais. Exatamente. Ao contrário. E temos visto, né, Isabel, como você cita, a questão da lei de cotas constantemente ameaçada. Não é? Vira e mexe, há uma tentativa de desmantelamento dessa legislação. Né? E agora nós passamos também por uma ameaça ao próprio BPC também. Não é? Então, enfim, essa é uma questão interessante, Isabel, porque quando a gente coloca a questão da deficiência, e deve ser colocada no campo dos direitos humanos, né, nós estamos nos colocando muito afirmativamente no mesmo campo de toda a população brasileira que passa por situações também de discriminação, de não acesso a direitos e tal, né? E não são só as pessoas com deficiência que não têm acesso a direitos. Infelizmente, boa parte, talvez a maioria da população brasileira não tem acesso a direitos. Então, eu gostaria até de reforçar isso, que quando nós falamos de direitos humanos, são direitos de toda a população brasileira e na qual as pessoas com deficiência fazem parte. Né? Não são direitos Sem dúvida.
né? Nós não somos uma ilha, né? O que afeta a população brasileira afeta as pessoas com deficiência. É lógico que uma pandemia afeta as pessoas com deficiência, o desemprego afeta as pessoas com deficiência, a falta de oportunidades para galgar a educação e chegar a outros postos, ou chegar aos postos de trabalho que podem ser exercidos pelas pessoas com deficiência, foi uma conquista de todos, todos juntos. É claro que alguns podem ter tido um determinado protagonismo em um momento maior do que o outro, mas não é subjulgando a vontade de um subconjunto das pessoas com deficiência que o outro vai conseguir alguma coisa. Não? Eu acho que ainda tem muita coisa a debater dentro do próprio movimento, porque governos, como me permitam até todos aqueles que sabem que eu já estive em cargos de governo, mas eu sempre fui servidora federal, então sempre tive independência dentro do possível, obviamente, que você não vai também contradizer tudo que se você não concorda com nada, sai de um cargo, obviamente, né? Claro. Mas se você concorda, mas muitas vezes você tem que lutar dentro do governo em que você está para não haver perdas grandes, e é isso que a gente tem que levar em consideração. Não é estar lá para dizer amém a tudo que alguém surge com uma ideia, onde o orçamento prepondera, onde um subgrupo, de repente, quer ser melhor do que o outro, e o outro fica prejudicado. Não é assim que você faz política pública. Eu ia citar, inclusive, a própria questão do BPC, que às vezes me parece que o próprio movimento de pessoas com deficiência não compreende a dimensão dessa política pública. Né? E, enfim, eu já vi pessoas com deficiência do próprio movimento que têm uma visão completamente equivocada da questão do BPC e não reconhece essa realidade de como andam juntos a deficiência e a pobreza, e que iniciativas de combate à pobreza são iniciativas de inclusão social das pessoas com deficiência, necessariamente. Né? E eu vejo que uma parte do movimento tem dificuldade nessa compreensão. Nós precisamos justamente dar as oportunidades no mercado de trabalho, através da própria lei de cotas, né, e também do auxílio inclusão, que é uma proposta, um artigo da lei brasileira da inclusão, no sentido de facilitar com que as pessoas possam galgar novos caminhos e entrar no mercado de trabalho e conseguir ficar com a sua independência econômica, financeira, para seguir a sua vida como você e eu tivemos a oportunidade de seguir. Né? Mas políticas afirmativas são imprescindíveis em determinados momentos. Claro. Né? Tem que existir. Enquanto não existir as oportunidades, enquanto nós tivermos atitudes discriminatórias, que hoje nós chamamos de capacitismo, né? Que é a discriminação contra as pessoas com deficiência, enquanto isso for tão forte dentro da nossa sociedade, assim como, infelizmente, é estrutural também o racismo, não venham me dizer que não é, porque todos nós sabemos que é, brancos, morenos, negros, todos sabemos que no Brasil existe racismo, existe preconceito quanto à questão até regional no país, existe contra as pessoas mais pobres. Então, em suma, e também contra nós, as pessoas com deficiência. E contra nós, é preciso que se diga que pessoas com deficiência, mesmo tendo dinheiro, estando bem vestidas, estando colocadas em suas cadeiras de roda, digamos, as mais elegantes e mais modernas possível, sofrem um olhar preconceituoso. Então, Isabel, é uma questão estrutural. Exatamente. E já deve ter acontecido com você situações de preconceito, como aconteceu comigo N vezes, independentemente de se está bem vestido ou não, mas eu já passei por situações de me oferecerem dinheiro, por exemplo. Eu também já ganhei a minha esmola, não fique muito... não foi só você, eu já ganhei também a minha esmola. Então, porque as pessoas simplesmente te veem numa cadeira de roda e pronto. Já acha que você é um pedinte, que você é uma pessoa incapaz para o trabalho, isso e aquilo. Ou seja, quando você coloca aí a questão do capacitismo, que eu acho que nós, inclusive, apesar dos problemas aí que nós citamos e tal, mas quando nós temos um termo como capacitismo, que está cada vez mais apropriado pelo movimento de pessoas com deficiência, eu acho que isso é um dado muito positivo, porque nós mesmos passamos a nos reconhecermos como pessoas vítimas de preconceito.
Eu considero que isso é um progresso, quando a gente se reconhece, né, vítima de preconceito. E eu acho que temos um termo para designar, para definir isso. Eu acho isso um passo importante nessa nossa luta, né, e no avanço mesmo de conquistas, né, porque não se reconhece, né, esse preconceito institucional que você cita, não é reconhecido ainda, né? Aos poucos nós temos crescido nisso, né? E surge o termo capacitismo aqui no Brasil, ele passa a ser usado aqui. Mas Sim, mas ainda quando não... você vê justamente, né, por ocasião agora desse decreto chegado em má hora, escrito de uma maneira inadequada, que é o decreto 10.502, do dia 30 de setembro de 2020, ele mostra que grande parte da sociedade ainda não considera que parte das pessoas com deficiência tenha capacidade de estar na escola, né? Exatamente. Então, isso é uma maneira de você dizer, olha, o seu lugar não é aqui. O lugar que você pensou que já havia conquistado não é aqui. O processo de educação inclusiva, previsto na Convenção e, portanto, de caráter constitucional desde 2009 no nosso país, 2008, quando foi ratificado pelo Congresso Nacional, e 2009, quando foi promulgado o decreto para fins internos, é o decreto 6949, o que diz? Diz que a educação inclusiva ela tem que acontecer progressivamente. E isso é o que tem que... Mas para isso acontecer, nós precisamos que muitas questões estejam muito bem equacionadas. Uma delas é que as universidades preparem professores de licenciatura que saibam lidar com todas as pessoas com deficiência, inclusive conhecer a língua brasileira de sinais. Isso é uma reclamação que eu considero justa da comunidade surda, usuária de Libras. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma grande parcela de pessoas com deficiência auditiva que não é usuária de Libras e é usuária de aparelhos de amplificação sonora ou até mesmo de que as famílias fizeram ou a própria pessoa fez a opção pelo implante coclear, que é algo que tem que ser respeitado da mesma maneira, né? Então, nós temos que ter todos esses recursos na escola, assim como os recursos necessários para a pessoa com baixa visão, para a pessoa cega, o aprendizado do Braille, que é um sistema de escrita e leitura, precisamos de mais material, mais tecnologia assistiva de qualidade nas escolas, precisamos que a internet não falhe nas escolas, né? Por sorte, nós estamos melhorando, mas olha o que nós vimos, que na maioria das nossas transmissões não foi possível a legenda em tempo real, prejudicando, né? As plataformas, por exemplo, elas conseguem botar a legenda depois, mas não na hora. Aqui o intérprete está conosco, mas a pessoa que precisa da legenda na mesma hora nem sempre consegue isso. Esta plataforma tem, Isabel. São poucas, né? Quem está nos assistindo tem acesso à legendagem. Sim, e o cuidado que vocês tiveram para que isso pudesse acontecer, porque nem sempre isso está acontecendo. Nós não temos ainda na televisão brasileira, a Anatel não está fiscalizando tanto quanto deveria a programação que já nós deveríamos ter em muito maior quantidade, com legenda e com a presença do intérprete da língua brasileira de sinais, que é a audiodescrição, que foi colocada já desde 2004, o prazo já passou. Então, são muitos erros que nós vemos, mas esses erros não invalidam a proposta de educação inclusiva. Eu acho que é isso que o movimento precisa debater. E essa lentidão com que as políticas públicas são construídas, com que as leis saem do papel, eu quero crer que tem tudo a ver com esse preconceito embutido na sociedade brasileira de não nos reconhecer como sujeitos do direito. Sim. Nem nos reconhecer como seres humanos plenos, não é? Então, fica-se sempre na protelação de efetivação de direitos, de efetivação de políticas públicas, justamente, acredito, por esse preconceito existente. Exatamente. A nossa lei brasileira da inclusão, ela trouxe uma série de orientações para que as pessoas, por exemplo, crianças que precisam de apoio durante o período em que estão na escola, o apoio de um acompanhante, né, que é o profissional de apoio escolar, que está previsto na legislação.
e outros que precisam de um número de horas maior para aprender determinadas situações. Eu fiz pequenos comentários sobre a deficiência visual e a deficiência auditiva, e não comentei sobre o autismo, por exemplo, e sobre a deficiência intelectual, e também sobre a deficiência mental, que foi acrescentada ao conjunto das pessoas com deficiência. Todos têm direitos, todos têm especificidades no processo educacional, e as famílias reclamam porque essas questões não foram colocadas. Aqui na rede do município do Rio de Janeiro, que nós temos mais de 1.200 escolas, nós temos ainda 10 escolas especiais. Não foram estimuladas novas matrículas em escolas especiais. Pelo contrário, as famílias puderam perceber que podiam migrar. Podiam migrar para... Essas escolas especiais são escolas públicas? Ainda são escolas públicas da rede municipal, mas são 10, menos de 1%. 1%. Muito menos de 1% no total. Mas isso porque houve o quê? Um respeito às famílias para que elas pudessem, então, passar para a escola inclusiva, entendendo que era o melhor para os seus filhos e porque ali já estavam garantidos os recursos. Então, o que nós queremos é ter esses recursos garantidos, recursos econômicos, recursos de formação de pessoal, e não são só os professores. De qualquer forma, como você coloca, é uma coisa, é um processo lento e naturalmente lento. Não vai acontecer num passo de mágica. É toda uma mudança enorme de estruturas, de mentalidade, de metodologias, não é? E algumas pessoas acham que está ruim porque acham que num passe de mágica nós teremos uma escola inclusiva perfeita, né? Dos sonhos. Não é isso, infelizmente, né? E nem deve ser, porque é um processo de mudança de cultura, na verdade. Não? Nós estamos ainda imersos numa cultura de exclusão. E se constrói uma cultura de inclusão lentamente, né? E tem que ser solidamente também, né? Para não termos essas situações de retrocesso. Exato. Agora, seja lá o destino que isso vá ter, porque a situação não está bem como está no momento, não está bom para ninguém. De qualquer maneira, a educação inclusiva não vai poder ser apagada. Isso não acontecerá. E nós que temos certeza de que esse é o processo adequado, a educação inclusiva com qualidade, com todos esses recursos assegurados, tecnológicos, humanos e recursos de convivência mesmo, né? Mas de conteúdo também, aprendizagem. E nada que venha a dizer depois que um determinado índice de avaliação da educação em uma determinada escola abaixou porque uma criança com deficiência tirou uma nota menor. Espera aí, isso não é argumento, né? Isso é assintoso. Querem justamente excluir. Eu não vou culpabilizar, sabe, Tuca? Não tenho nada contra as redes que, no passado, eram as únicas opções, as escolas que foram feitas por familiares. Tiveram um papel importante. Claro que tiveram, mas o papel hoje deve ser o papel de colocar as crianças na escola inclusiva, de colocar os adolescentes na escola inclusiva. Essas instituições, Isabel, inclusive podem e devem ter um papel nesse processo. Né? Podem. Elas, enfim, é uma mudança de atuação, agir de outra maneira, continuar trabalhando com as crianças com deficiência, mas na escola regular. Né? Não precisam fechar as portas, podem ter outras maneiras de atuação, eu acredito. Né? E a escola também tem que olhar para as famílias, né? As famílias precisam ser chamadas às escolas e ser ouvidas, e poder reclamar. E outra coisa, mais investimento, sem recursos, sem orçamento garantido, que esse decreto absolutamente não garante orçamento nenhum, nem para uma coisa, nem para outra. Não está garantindo para a escola bilíngue, não está garantindo para a classe bilíngue, não garante recurso para a escola para autista, para a escola clínica, não para nada. Não tem nenhuma garantia de que não passe aquilo de mais uma proposta que vai dizer, a anterior não deu certo. Não deu certo porque também parou no meio, né? Há quanto tempo não se vê um envolvimento na construção de uma escola, também, ou mesmo nas questões de acessibilidade? Quando a gente estava conversando antes sobre a questão de direitos humanos, que é para todas as pessoas, no caso da educação,
nós precisamos de qualidade para todos, não é só para as crianças com deficiência. A gente sabe, infelizmente, isso é muito triste dizer, saber e viver essa realidade, que a educação pública no Brasil tem um investimento muito aquém do que necessita, muito aquém. Né? A qualidade da educação para todas as crianças poderia ser muito melhor. Né? Nós sabemos disso. Veja só a questão da remuneração dos profissionais de educação, que já é um dado cruel dessa realidade. Né? Então, nós reforça essa questão, essa discussão, que quando pensamos na educação inclusiva, temos que necessariamente pensar na educação, na qualidade da educação como um todo, para todas as crianças. Né? E avançarmos nesse sentido, e todos ganharão com isso. Todos ganharemos. E apesar de todas as dificuldades, nós tivemos um ganho em escolaridade, né? Em pessoas que estão na universidade hoje, já passaram do ensino médio, estão na universidade, estão na pós-graduação, os concursos públicos têm suas vagas, já começam a ser todas elas preenchidas por pessoas com deficiência que terminaram o ensino superior. Então, nós temos também sucesso, não é dizer que só temos insucesso. O que nós gostaríamos é ter mais sucessos ainda para mostrar maior quantidade. Como gostaríamos de ter boas calçadas, né? Pensando agora na minha cadeira de roda aqui, gostaríamos de ter melhores calçadas, gostaríamos que todos... É a mesma discussão quando a gente pensa na acessibilidade, aí essa acessibilidade mais comum, conhecida, que é a arquitetônica, né? De que o quão difícil é avançar também, né? A gente consegue avançar em alguns pequenos espaços públicos, alguns pequenos territórios de cidades e tal, mas qualquer um de nós, eu tenho uma cadeira motorizada e moro numa região privilegiada da cidade de São Paulo, mas eu talvez não consiga andar 3 quilômetros para cada lado porque não tem acessibilidade. Tem aqui, ali, eu sei, eu conheço meus trajetos, né? Às vezes eu saio com a minha filha, ela fala, não, vamos por ali. Eu falo, não, por ali para mim não é legal. Né? Mas aqui é mais curto. Não, mas a calçada tem um degrau, eu já conheço e tal. Então eu tenho que optar pelos mais diferentes caminhos para chegar ao meu destino, e é uma região privilegiada. Não moro na periferia, nem nada. Imagina uma pessoa que está lá, onde a acessibilidade arquitetônica chegou, se é que chegou, né? De maneira precaríssima. A desigualdade social no Brasil é um entrave à inclusão. Esse é um dos pontos. Pois por isso que eu acho que as pessoas com deficiência precisam também se juntar às demais lutas pela oportunidade para os grupos sociais como um todo. E não também nos isolarmos. Também não é tudo que é só mesmo pessoalmente pensar em pessoas com deficiência. Mas, na hora H, nós temos que alguém tem que lutar por nós, então, pelo menos essa parte nós temos que fazer. Mas é óbvio que eu tenho que fazer. As minhas lutas pelos direitos das mulheres continuam. Não, e é muito importante que os outros grupos saibam das nossas demandas. É muito importante. Né? Porque muitos grupos que estão lutando por questões de raça, de gênero, não conhecem nossas demandas, porque também nós não vamos até eles, nós não nos colocamos solidários também a essas lutas. Né? Quando você cita que as pessoas com deficiência já estão, por exemplo, nas universidades e tal, também outros grupos sociais ascenderam a isso, recentemente, inclusive. Graças à legislação, a políticas afirmativas, outros grupos sociais também chegaram onde nunca tinham chegado. Né? Isso é uma conquista do povo brasileiro, né? Como um todo. E nós estamos nessa onda. Né? Temos que reconhecer isso e fortalecer isso também. Concordo com você muito. A gente tem que participar, mostrar nossa luta e reconhecer a luta do outro. São as questões chamadas interseccionais. Né? Nenhum de nós é somente parte de um subconjunto. Todos somos humanos, cada um tem características, diversas características. A minha luta é a luta dos profissionais de saúde, dos médicos, é a luta das mulheres, como eu já mencionei, é a luta dos cariocas, é a luta daqui dos fluminenses, que é o meu estado do Rio de Janeiro. A gente agora tem que entrar na luta dos idosos também. Sabe? Opa, eu vou mudar de conselho. Pretendo futuramente chegar ao Conselho do Idoso, que é um dos conselhos que eu ainda não participei. Aliás, eu ia te perguntar isso, Isabel. Você teve toda essa experiência
de governo federal, e, enfim, vamos dizer assim, no top das possibilidades de atuação em políticas públicas no Brasil. E agora você está num Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Como tem sido essa sua experiência participando de um Conselho Municipal? Você já chegou a participar anteriormente ou é a primeira experiência sua no Conselho? Não, na verdade, eu era assessora da área de saúde do Conselho Municipal, quando estava aqui no Rio de Janeiro, logo no início da minha jornada médica, né? Que o fato de ter me tornado médica logo depois da deficiência é uma das características que marca muito a minha vida e a possibilidade de ter auxiliado de alguma maneira. Mas acompanhava o movimento o Conselho Municipal do Rio de Janeiro é de 1986, ele é anterior à Constituição, e ele era formado somente por pessoas com deficiência, não era um conselho. Nesse momento, ele já foi paritário e agora nós estamos numa outra formação, numa formação tripartite no momento. Né? É a mesma coisa, conselho formado apenas por pessoas com deficiência. E agora a legislação mudou e se torna também um conselho tripartite. Isso, esse é o nosso. E eu tive a oportunidade de participar da criação do Conselho Estadual, que foi criado, o CEP, em 1996, portanto, uma década depois do Conselho da cidade do Rio de Janeiro. Né? Do Conselho Estadual, eu fui vice-presidente, presidente, participei muito, voltei. Quando eu voltei de Brasília, depois de me aposentar, e retornei ao Rio de Janeiro, eu voltei tanto ao Conselho Estadual, como pela primeira vez, aí sim, como conselheira mesmo, sou suplente, faço questão de ser suplente. Suplente é bom porque suplente trabalha, obviamente, participa, tem direito à voz, vota quando o titular não está, mas não precisa ocupar cargo nenhum. Então, isso é uma garantia de tranquilidade. E estou no Conselho Municipal do Rio de Janeiro, que é um conselho muito atuante, é um conselho que consegue fazer laços, tanto com a área das pessoas que estão nas políticas públicas, como aqueles que representam a sociedade civil. Eu represento a sociedade civil. Essa é uma grande diferença. No meu retorno, eu deixei de ser área governamental, né? E passei a ser sociedade civil somente. E com isso, mas não, claro, não esqueço a toda a experiência que eu tive a oportunidade de ganhar durante as 2 décadas que estive tanto aqui no Rio, no próprio estado, como também lá em Brasília, 12 anos em Brasília. Então, eu trago essa experiência e coloquei a serviço do Conselho Municipal. Mas é chegada a minha hora de aposentadoria também no Conselho, viu? Está na hora de aposentar. E aí você comentou, quem sabe, vou deixar como uma hipótese para o ano de 2021, o Conselho do Idoso, se tiver alguma associação a qual eu possa fazer parte e, quem sabe, ser convidada para participar do Conselho. Isabel, nosso tempo está terminando, mas eu não queria deixar de colocar uma questão que eu acho de fundamental importância também, no que se refere à construção de políticas públicas, a nosso próprio entendimento de deficiência e tal, que é o IFPR. Como é que está essa discussão? Gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre isso, né? Da importância desse novo instrumento. Pois é, Tuca, isso vem exatamente dentro daquele mesmo espírito que nós comentamos no início, de o quanto devemos separar doença de deficiência. Né? Enquanto nós estivermos utilizando a Classificação Internacional de Doenças e o CID para definir pessoas que têm direito a determinadas políticas públicas ou não têm direitos, nós nunca afastaremos isso. E a própria Convenção e a Lei Brasileira da Inclusão são muito claras quando definem deficiência como uma experiência, uma interface entre a pessoa e as barreiras. E essas barreiras é que são as causadoras da restrição de participação social das pessoas com deficiência. Só que barreiras, elas podem ser desconstruídas, né? A principal delas é a barreira atitudinal. Se a barreira atitudinal desaparece, que é o que nós falamos, se a discriminação,
Se a sociedade deixa de ser uma sociedade capacitista, ela passa a entender a pessoa com deficiência como parte da diversidade humana, que é o que nós somos, de fato. Nós temos configurações um pouco diferentes da maioria, mas nem por isso menos importantes, né? Então, a Lei Brasileira da Inclusão disse que é preciso entender o seguinte: quando nós temos políticas públicas que têm como foco um determinado grupo, nós temos que entender quem é o grupo, por que ele precisa daquela política pública, que é, no caso, da lei de cotas, por exemplo. Então, nós precisamos saber quem são as pessoas que continuam sendo preteridas pelo mercado de trabalho e precisam, portanto, de algum tipo de proteção da legislação para que elas tenham as suas vagas garantidas. É isso, né? Gostaríamos que não precisasse, mas ainda precisamos da legislação, da 8.213, desde 91, e que, na verdade, só entrou mesmo em vigor quando passou a ser fiscalizada depois de 99. Bem, então, a avaliação da pessoa não deixa de ser um rótulo, é uma avaliação, mas de caráter biopsicossocial, como determina a lei. E essa avaliação biopsicossocial, ela não é baseada na classificação internacional de doenças, e sim na classificação internacional de funcionalidade, a CIF. A CIF foi também que deu base à própria estruturação do conceito de pessoa com deficiência que está na Convenção da ONU. A CIF é um documento de 2001, não é nada tão recente assim, nada que nós não conheçamos já. E aí o que se precisa fazer é o que determina a própria lei. O governo brasileiro, o governo federal, autor da Lei 13.146, teve o prazo de 2 anos, a partir da entrada em vigor, desde janeiro de 2016, portanto, até janeiro de 2018, para preparar os instrumentos da avaliação biopsicossocial, para quando ela for necessária, para que seja feita por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Esses instrumentos, eles já tinham sido encomendados por nós desde que um grupo de trabalho interministerial começou a pensar numa avaliação, para que as pessoas com deficiência não tivessem que peregrinar de unidade de saúde ou de consultório em consultório, buscando laudos médicos, em que, ora, ela é uma pessoa com deficiência leve, ora é grave, ora é moderada, ora ela não tem deficiência, né, e uma série de problemas e gastos, né? E os outros países, alguns países já tinham juntas periciais próprias, ou juntas que estão relacionadas aos ministérios respectivos. Cada país tem uma organização de sua estrutura diferente, mas, de qualquer maneira, essas equipes já avaliam as pessoas com deficiência, levando em consideração esse conceito, o conceito biopsicossocial da deficiência. E, para nós, foi proposto, foi estudado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela UIET, Instituto de Estudos sobre Trabalho e Sociedade, também aqui do Rio de Janeiro, foi feito um convênio com a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em 2010, e durante o ano todo de 2011 e parte de 2012, foi estudado um índice chamado IFBR, Índice de Funcionalidade Brasileiro. Esse índice de funcionalidade brasileiro, ele vem totalmente da CIF, portanto, não tem nada de inventado. E encontrou, para quantificar o grau da deficiência, utilizando uma medida que é a medida de independência funcional, que também é internacional, é conhecida. Adaptou essa medida de independência funcional para 4 graus. 100 pontos, a pessoa realiza a atividade sem nenhuma dificuldade. 75 pontos, quando a pessoa precisa de alguma adaptação, ou seja, por mais tempo, ou alguma tecnologia, ou precisa de algum apoio, uma barra, alguma coisa para fazer uma atividade. As atividades são tiradas da própria CIF também, tá? Surgiu inicialmente com 41 atividades e participações. E 50 pontos quando ela depende de alguém para auxiliá-la em parte da atividade que ela executa. Ou 25 pontos quando ela não consegue realizar e é a terceira pessoa, uma outra pessoa que faz por ela.
Então, com isso, nós temos a gradação. Além disso, como nós sabemos que deficiência é um conceito e é uma situação multidimensional, melhor dizendo, né? Multidimensional complexa de se entender, e que cada um vive de uma maneira e vive de acordo com o contexto no qual está inserido, essas questões contextuais também têm que ser levadas em consideração. Então, são os impedimentos, quer dizer, tem que haver um impedimento, quer dizer, alguma alteração na estrutura ou na função do corpo, mas não é isso que vai determinar o quanto você tem ou não de deficiência, porque deficiência não é o aspecto meramente biológico, nem é tampouco somente o aspecto ambiental, contextual. É o encontro dessas duas situações, e isso é visto exatamente pela funcionalidade da pessoa. O índice brasileiro de funcionalidade, ou de funcionalidade brasileiro, ele passou por uma versão que é usada hoje, já desde 2014, na verdade, para a aposentadoria do segurado previdenciário, e também para o servidor com deficiência poder se aposentar com antecipação, porque não foi feita a legislação, isso está parado, ninguém fez a lei ainda, que diz respeito ao servidor com deficiência. Acaba sendo usada a mesma. Mas, ao mesmo tempo, não se avaliaram crianças, e precisávamos ter certeza que esse índice também serve para crianças e também para o transtorno psicossocial, transtorno mental, que foi incorporado junto com a Convenção, o conjunto das pessoas com deficiência. Durante o ano de 2018 e de 2019, foi feita uma validação com caráter nacional, mais de 8.800 pessoas foram avaliadas, sempre por 2 profissionais, então foram mais de 17 mil avaliações, né, 2 profissionais avaliando 8.000 pessoas, dá mais de 17 mil avaliações. Encontrou-se uma régua que pode definir entre a deficiência leve, não ter deficiência leve, ter deficiência moderada ou ter deficiência grave. Porque a lei, algumas das nossas legislações determinam que haja essa diferenciação, né, de grau de deficiência. Então, é isso. O índice é um instrumento de avaliação biopsicossocial que deve dar andamento às políticas que estão paradas e o prejuízo que isso representa para as pessoas com deficiência que não são devidamente avaliadas e não recebem. Mas o que eu gostaria de lembrar é que uma avaliação da deficiência, ela não pode ser um filtro no sentido de impedir que as pessoas que têm direito ao que é previsto na legislação alcance esse direito. Ao contrário, ela deve dar um foco, mas não é para impedir, não é para restringir direitos, e sim para orientar os direitos e as necessidades que as pessoas com deficiência apresentam. Essa é a finalidade. Ainda não está pronto. Se é isso que você vai me perguntar, e não me pergunte se vai ficar pronto esse ano. Ou melhor, me pergunte e eu te respondo que ainda não é em 2020. É uma pena, porque eu considero que esse será um grande avanço. Com certeza. É um grande avanço absolutamente necessário. Absolutamente necessário. E parabéns por ter participado e contribuído tanto para que esse instrumento exista, né? Ainda não concretizado, não consolidado, né? Longe disso ainda, infelizmente, mas eu sei que você foi uma das pessoas responsáveis por isso. Quero te agradecer muito, Isabel, nosso tempo está estourado, grande prazer, uma grande alegria te entrevistar, e, enfim, agradeço também ao Luan, nosso intérprete de Libras, agradeço a Ivone Santana, do Instituto Moto Parités, que está aí nos bastidores, e um abraço a todos, a todas nossas internautas, esperando estar em breve novamente com vocês. Obrigado. Obrigada a você, Tuca.